Olá pessoal, na nossa entrega do Troféu do Pioneirismo na Transamazônica, nós estamos numa data importante, que hoje é o dia 8 de outubro de 2022 e daqui a algumas horas será o dia 9 de outubro de 2022, o dia em que a Transamazônica irá completar 52 anos de construção. Estamos aqui com o senhor João Franco Neto, Isso. o Seudão, que simplesmente eu também me lembro de ter visto a sua pessoa ser chamado de o melhor patroleiro da rodovia Transamazônica. Seudão, teve conhecimento com a rodovia Transamazônica a partir de qual ano? Seja bem-vindo. Bom dia, Marinaldo. Em 1970, eu cheguei aqui em Altamira para iniciar a abertura da Transamazônica. Lá no... Hoje é o terminal rodoviário. Terminal rodoviário não, o posto da Polícia Rodoviária Federal, lá na entrada de Altamira, né? O chamado quilômetro 4? Isso, não, para lá. Para lá ainda, pra um lá, pouquinho? depois do Trevo de Vitória. Ah, sim, ok. Lá onde fica... Vitória. Ali foi o marco inicial Isso da é Transamazônica. verdade. Do nosso É lá trecho. onde fica o pedaço de castanheira, que o pessoal chama de o pau do presidente. Isso. Ok, nos Aquela castanheira localizamos. que o pessoal cortou de motosserra e o Exato. presidente chegou e ela tombou. Aham, que era exatamente, naquele tempo, era permitido exatamente isso ser o marco histórico, Não né? existia essa coisa do meio ambiente ser tão Correto. rígido, né? Isso. Igual hoje, né? Então naquela época era meio fácil de fazer essas coisas, né? Correto. Seudão, chegou para cá já para trabalhar numa empresa oficial para esse fim? Isso. É? Eu já vim para trabalhar na empresa. Eu trabalhava na empresa lá no Nordeste, no Pernambuco. Ah, sim. Mas aí eu saí do Pernambuco, vim para Porto Velho, de Porto Velho surgiu a Transamazônica, eu estava no batalhão, aí saí do batalhão e vim para cá, para a construção. Mas já vim de Porto Velho já. O conhecimento que o senhor tem até hoje em trabalhar com patrol já era dessa época? De 1963. Olha só, rapaz. Em 1963 eu iniciei a profissão de operador de máquinas. Ou seja, 10 anos antes de eu nascer. Pois é. Como é que foi o início da Transamazônica, a parte que segue de Altamira para Brasil Novo, para Medicilândia, para Uruará, para Placas, para Urrópolis? Como é que foi naquele tempo, Seudão? Olha, Marinaldo, foi difícil naquele tempo, pelo seguinte, porque a própria engenharia não tinha conhecimento o que era uma construção de uma BR na selva, né? Aí a firma contratou uma empresa chamada assim de Ciprel, que foi derrubando a mata, derrubando os paus todinhos e ficando aquela coivara de pau para a gente limpar com o trator e arrancar os tocos, que se tornou muito difícil. Aí foi que a gente começou a trocar ideia com o engenheiro da obra, né? E ele opinou por esquecer a empresa de fazer a derrubada e nós derrubar a árvore com o trator. Aí facilitou muito. Mas isso nós já estava aqui pelo 90, do 90 para frente. É mesmo? Já com aquele desmatamento, derrubada a mata, e a gente arrancando toco e tombando aquela garrancheira, aquela pausada. Aí de lá para cá, não, aí facilitou. Isso, o trator não tinha cabine, não tinha nada de proteção. Proteção. Não tinha nada de proteção. Exatamente. Tudo era no limpo. Diferente de hoje. Hoje o trator, as máquinas, tudo é protegido. E me diga uma coisa, a gente conhece aí pelos vários vídeos de internet daquele tempo, essa máquina sem proteção, a questão de bicho valente da selva, de, sei lá, ataque de índio, existia essa possibilidade? Não, a gente estava exposto a qualquer coisa. Estava exposto a qualquer coisa. Só que nós tínhamos, na época, acompanhava nós, 15 homens da FUNAI.
15 homens da FUNAI direto com nós na linha de frente. 24 horas eles estavam junto com a gente, já para... O índio nunca fez nada com nós. Correto. Já vinha, a gente viu muita coisa de índio, barulho e tal, os turrapos que nem o mutum, fazer barulho em volta do barraco, mas nada de atacar nós, nunca. Foi uma obra que fizemos ela toda tranquila com relação a isso aí. É isso aí. Né? E o único perigo que muito era galho de árvore. A gente encostava numa árvore para derrubar, tinha um galho seco, ela caía, muitos operadores quebrou a perna. É mesmo. Porque caía um pedacinho de pau, é o suficiente para quebrar uma perna. Sim. Morreu igual gente também, por árvore cair em cima. Mas tudo porque era um negócio que a firma pegou esse trecho, foi uma obra assim para fazer. Não era para dizer assim, não, é primeira qualidade, não. É para fazer. De terceira qualidade, mas era para varar fora. O senhor, pessoalmente, por exemplo, desde Altamira, foi com a obra até o quê? Rurópolis? Não. Nosso vizinho de trecho era Itê. Ah, tá. Então nós no desmatamento, nós tínhamos mais máquinas no desmatamento, nós fomos até a beira do rio Curuaúna. Correto. Lá encontramos com a Itê. Na terraplanagem, a Itê veio até Placas. Por que Placas? Eu perguntei para o filho de Placas, por que Placas? Ele, não sei. É porque ali tinha um mundaréu de placa, meu irmão. Placa do início, do final do trecho da Itê, e placa do início do trecho da Itê, e placa do final do nosso trecho. Correto. Era muita placa que tinha ali. Aquelas placas grandes do governo, do DNR, da Sudam, era muita placa. Aí ficou o nome placa. Quando não tinha nenhuma casa, correto, a gente já dizia, você encontrou fulano não, lá perto das placas. Rapaz. Você vai para onde? Eu vou para depósito de placas. É mesmo. É porque era assim. Dali surgiu o município. Aí surgiu a cidadezinha, aí veio o nome Placas, né? Aí um dia eu estava em Placas lá conversando com o pessoal, e perguntei para você é de onde? Ele disse, sou filho de Placas. Opa! Eu digo, mas você sabe o motivo por que Placas? Ele pensou, não sei. Correto. Aí eu fui e digo, eu sei. É porque aqui antes de ter uma casa já era Placas. Porque tinha um monte de placas assim. Seu Dão, desde que nós tivemos a ideia, através aqui do canal Papo Legal com o Marinaldo, que é no YouTube, é no Facebook, é no Instagram, é no Kawaii e é no WhatsApp. A gente teve a ideia de chegarmos até o troféu do pioneirismo da Transamazônica. Nós imaginávamos, sim, homens e mulheres, nas pequenas entrevistas, contarem um pouco de história, e sabíamos que a gente chegaria a tesouros, mas olha, a gente fica surpreso com o que vocês contam, né? Que vivenciaram, que viram. Sim. Então, esse material vai ficar aqui na grande rede da internet, e a nossa expectativa é que, principalmente a juventude, né, que tem toda uma vida longa aí pela frente, possa estar de posse desses esclarecimentos, dessas histórias, e possam fazer isso florescer, transbordar, crescer, e que tenha a devida importância para o período que vai seguir-se à frente do ano de 2022 que estamos. Né? Claro. Então, o senhor está aí com uma unidade do Troféu do Pioneirismo na Transamazônica. Inclusive, na parte da frente tem uma frase que fala assim: parabenizamos aos homens e mulheres de atitudes aguerridas que enfrentaram essa aventura para possibilitar o que somos hoje. Recebam nossa gratidão e muitas bênçãos de Deus. E a gente espera que cada unidade dessa aí, do Troféu do Pioneirismo na Transamazônica, possa estar exposto em casa, num local onde alguém possa ver e perguntar,
e que cada vez mais a gente possa comentar sobre esse assunto e fazer com que essa história seja para sempre. Claro, claro. Mas, Arnaldo, deixa eu contar À vontade. uma história. Veio um camarada, veio um rapaz, um dia eu estou em casa, tranquilo, isso está com uns 4 anos mais ou menos. Correto. Ele chegou na minha casa, bateu palmo, saí fora. Aí ele disse, você que é seu João Franco Neto? Eu falei, sou. Ele disse, eu estou aqui enviado por doutor Gouveia, você conhece? Eu disse, conheço. Foi meu chefe muitos anos, 40 anos de DNR, foi 40 anos que ele foi meu chefe. Aí ele foi, contou a história dele. Eu estudo em Portugal, sou estudante lá em Portugal, e eu tenho que fazer uma matéria justamente com pessoas que conheceram o início da Transamazônica. Mas aquilo a gente conversou bastante. Aham. Aí, como foi o primeiro casamento da Transamazônica na Agrovilha do Brasil Novo, foi o meu e do Zé Ayrton, casemos com 2 filhas de um colono trazida pelo INCRA. Correto. Então foi o primeiro casamento. Nós ganhamos presente do presidente da República, do ministro do Transporte, né, naquela época. E ele mandou uma revista para mim, essa revista da Veja, com todo o negócio do casamento e tudo. Mas de tanto empréstimo eu perdi. Uhum. E esse cara se comprometeu que ia procurar uma Um outro cópia. exemplar. Um exemplar, ia mandar para mim. Mas aí ele ficou uns 2 anos ainda a gente se comunicando e tal. Depois eu perdi, não sei mais. Ou seja, ele veio da Europa, né? Sim. Portugal. Aham. Então, isso aí foi um motivo de grande alegria, porque o reconhecimento, Pois é. né, existente, e como se diz, de além-mar. Pois é, eu fiquei muito feliz. Que Fiquei bom, feliz rapaz. mesmo. Ali no Instituto já pegaram umas fotos minhas, fizeram um trabalho para eles lá. Seu Dão, o que nós fazemos aqui no canal Papo Legal com o Marinaldo é apenas uma provocação para que outras pessoas com vários talentos que têm possam estar fazendo as suas homenagens à Transamazônica, às personagens importantíssimas dessa história, dentre as quais o senhor faz parte. E a gente espera que, a partir dessa sementezinha aqui, outros momentos possam acontecer a partir de rapazes, moças, homens, mulheres, que queiram também dar a sua contribuição em ver esse histórico. E estamos felizes, né? Assim como eu falei no começo do vídeo, de ter aqui a presença de alguém que muitas vezes eu, rodando pela Transbrasiliana na época, a gente passava em trechos da estrada que o senhor tinha passado com a sua patrol, e o pessoal falava que foi o Dão que fez, o melhor patroleiro da Transamazônica. E aí, a gente falando em patrol, eu me recordo que dentro do município de Uruará, por exemplo, houve um tempo que a prefeitura recebeu a máquina que ela tinha 72 movimentos. E eu me recordo que naquele dia eu falei, rapaz, Dão, quando foi famoso como o melhor patroleiro, ele trabalhava numa patrolzinha Canela Seca que não tinha 72 movimentos não, né? Ou seja, aquela estrada baloada, como a gente dizia, aquilo é uma arte de se fazer, né? Realmente é. É uma arte. O Edu um dia me chamou para fazer planar o pátio do barracão da cerâmica dele. Eu fui lá com a patroa e comecei a cortar a patroa da prefeitura, comecei a cortar, ele deu sinal, eu parei, ele subiu em cima da máquina e perguntou, então, aonde é que você vê o nível aqui em cima dessa máquina? O que ela está lhe dizendo aqui que você tem que cortar, você deixa no nível? Eu digo, nada, é simplesmente assim. O olho e a agilidade nos controles, só isso. Ele disse uma técnica. Isso aí nós estamos falando da cerâmica Santa Terezinha? Sim. Ou da Terra Amazon? Não, Santa Terezinha, lá no começo. Vamos no começo. É mesmo. Ele perguntou, eu até fiquei, aquilo ficou gravado na minha memória, porque
ele achou que devido ao corte sair perfeito e tal, ele achou que tinha algum aparelho ali que me ajudava, né? Alguma coisa assim, um computadorizado, alguma coisa. Eu falei, não tem nada. Só... Por exemplo, nós já falamos aqui, seu Dão, já dentro desse vídeo, que nós estamos no dia 8 de outubro. De outubro. Né? Daqui a algumas horas será o dia 9 de outubro, quando a Transamazônica vai estar completando 52 anos da construção. Certo. E alguns pouquíssimos dias passados, eu acho que 3 dias, o senhor estava trabalhando com uma patroa ali perto da igreja da Missão Apostólica do Deus de Israel, e a gente estava ali porque eu já estava na sua captura para que a gente pudesse gravar a entrevista, mas a sua agenda de afazeres realmente é lotada. E alguém já estava dizendo, tá vendo aí, seu Dão, como é que fica baloadinho? E era um pedaço de rua só. Mas quem estava lá que tem conhecimento fala, viu como é que fica baloadinho quando ele faz? Ou seja, é uma marca registrada que faz com que o trabalho realmente executado por sua pessoa seja reconhecido. Né? Seu Dão, estamos aqui nas redes sociais, nas várias redes, com a nossa gravação, e pessoas que não são aqui da nossa região, mas que têm curiosidade de vir aqui, conhecer a região, nos conhecer. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas que têm essa curiosidade? Eu gostaria de dizer que será muito bem-vindo qualquer uma pessoa que queira conhecer a Transamazônica. Porque a Transamazônica, nossa região aqui, tem uma fama lá fora, muito, que aqui só tem índio, que aqui não tem nada, que aqui é tudo muito difícil. Mas um lugar melhor do que aqui não tem. Eu já saí, depois da construção da Transamazônica, eu já saí para tantos lugares. Já saí e voltei para cá. Aqui é muito bom, Marinaldo. Quem quiser vir conhecer, seja bem-vindo. Aqui é muito bom, muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? E acho que aqui não pode desenvolver porque aqui só tem bicho, só tem selva, só tem negativo. Aqui é um lugar muito bom para se viver, né? Então que seja bem-vindo, qualquer um que queira vir visitar nós aqui na Transamazônica. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar do assunto que, desde o primeiro momento, com as pessoas que vieram para a Transamazônica, a coisa explodiu, que é o gostar pelo futebol. Aí, há poucas horas da entrevista que estamos fazendo aqui, eu estava entrevistando o Davizinho, né? Que era bom de bola no time do Palmeiras, do quilômetro 150, lá onde ficava uma sede do DNR, que ele falou que seu Dão era o chefe da ideia ali, e que o capitão do seu Dão ali era o Oswaldinho, outro baixinho bom de bola. Isso. Como é que surgiu a história do time do Palmeiras, que foi líder no futebol em Uruará? A história do Palmeiras, rapaz, a gente criou o time. Porque nós tinha tudo ali no nosso acampamento, lá no 150. Isso, que hoje é a Vila Planalto, pertinho da entrada do Iataia. Isso. Nós tinha tudo ali, mas não tinha um time. Aí surgiu a ideia, nós, vamos criar o nosso time, Palmeiras, vamos. Aí criamos o nosso time. O Oswaldinho, Carequinha, Ema, o Tonho, perna quebrada que a gente chamava, o Rubens, que chama Rubens do Cigarro. Rubens Do Cigarro, quebrou a perna, ele era o nosso goleiro. Quebrou a perna, que passou, foi quase 2 anos, acho que para Belém. Quando surgiu o Palmeiras, ele era o nosso goleiro. Por falar em goleiro, Napoleão surgiu já com o barco andando ou já era daquela... Já com o barco andando. Napoleão já foi bem... Correto. O Palmeiras já era bem criado, bem velho já. Isso. Vamos ver se a gente lembra mais nomes. Mais nomes que eu vejo: Oswaldo Carequinha, o Ema, o Túlio Perna Quebrada, o Rubens do Cigarro, Napoleão, né? Nonato. Adrinaldo. Adrinaldo para fazer gol de cabeça daquele jeito é uma coisa, né? Eu me lembro, parece que de 87 e 88, 2 campeonatos seguidos que o Palmeiras ganhou com um gol de cabeça do Adrinaldo na trave do lado norte do campo da Melvin Jones. Pois é, Adrinaldo era Deus o livre, era bom demais. É? Bom demais. Isso. Nonato jogava lá, né? Nonato jogava, Nonato também.
Agora no Nato já foi Napoleão, já foi mais, okay, mais à frente. E o Nato veio no batalhão, né? Quando o Correto. Beto veio fazer as vicinais, aí o Nato veio junto. Isso. Mas nós já tinha o Palmeiras, né? E ele foi um membro do Palmeiras também. Eu era sócio-presidente do clube. Né? Assim, para entrar em campo jogar, o senhor jogava também, não? Não, era só da parte da chefia. Só da parte da chefia, da organização, dessas coisas assim. Jogava. Ali davam uns torneios bem organizados na área do Palmeiras? Muito bom. É mesmo. Muito bom. Ali era muito bom. E vendia uma certa quantidade de churrasco? Muito. Vendia muito churrasco. Muito churrasco. Vendia muito churrasco, muita cerveja. Era muito animado aquela época. Nós saíamos daqui do 150 para ir disputar torneio lá no 80. E fomos muitas vezes. Você sabia que ali no Pereirão, que é o campo lá do Genivânio, o time lá do 80 vem direto jogar torneio ali ainda. É, e né? são um perigo para jogar bola, viu? Pois é. O time lá do 80. Ali do 150 para frente um pouquinho, veio a ter depois aquele Flor de Minas, né? O Flor de Minas. Que era um outro era estabelecimento da época. O restaurante, Isso. uma parada do Transbrasiliana, né? Isso. O proprietário era seu Lindolfo. Correto. Depois seu Lindolfo veio o Zé Paulino, né? Zé Paulino registrou a agência que Lindolfo trabalhava, mas não tinha registrado. Zé Paulino registrou. Aí houve aquela confusão, terminou, Zé Paulino falecendo e Lindolfo sumiu. Pois é. Mais para cá, a gente tem ali onde o pessoal fala que é alemão, né? Lá no Alemão. Onde nós tivemos o primeiro enfermeiro da região, né? Que foi seu Joel. Seu Joel, atendia por ali. Com aquele ônibus Fundo Rural, né? Isso. Ônibus do Fundo Rural. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma técnica em enfermagem, a Odaia. Ela tem um conhecimento desde 1968, ou seja, vocês são pessoas que conheceram a história no âmago, no começo mesmo. Né? Pois é. Isso. Para aquele tempo, Altamira, o que tinha? Como é que era Altamira? Marinaldo, eu cheguei em Altamira, quando eu cheguei em Altamira, cheguei de noite, quando o dia amanheceu, daí eu digo, eu vou dar uma volta na cidade, né? A curiosidade de todo mundo é conhecer, eu dar uma volta na cidade. Cheguei naquela 7 de setembro, lá no Geni, lá no final da 7 de setembro, que olhei pra cá, só lama, aquela lama preta, aquela coisa mais triste do mundo. Você não via um carro na rua. O carro que a gente via na rua, ou era daquele Galvão, ou do INCRA, e um carro, um jipe dos padres. Não tinha nada. E tinha que ser jipe, né? Hein? E tinha que ser jipe, né? Jipe. Porque senão não... Aquelas casas na 7 de setembro, tudo casa de taipa coberta com cavaco. Aí eu pensei comigo, aonde eu vim me meter? Aonde eu vim me meter? Isso aqui, Deus me defenda. Aquilo deu um arrependimento tão grande no momento assim. Mas comecei a trabalhar, quando comecei a trabalhar, eu comecei a gostar, aí pronto. Mas Altamira era... O pedaço lá de árvore de castanheira, né? Lá Sim. de 27 de setembro de 1970. O evento em si, para a vinda do presidente, o senhor estava por lá? Não, no evento nós não estávamos. Não estava. No evento da inauguração, porque não estava para frente, Correto. nós estava aqui, né? Então estava só a massa, né? Isso, correto. Os engenheiros, essas coisas todas, né? Então nós não participamos. Correto. Né? Aqui em Placas tinha um outro mago também. Tinha um toco também. Esse dia eu passei olhando, eu não vi mais, não sei se arrancaram. Não sei, que aquele toco ficava bem dizendo o pessoal que ficava bem na linha do Equador. Correto. Aonde ali existe o fuso horário. Isso. Que eu até vi uma entrevista, uma época, de uma moça, de um rapaz, que um morava de um lado, outro do outro,
E a moça se queixando que disse que ele nunca chegava no horário que ele marcava, porque ele morava no fuso horário. Não sei se... né? Se seria verdade se mesmo seria ou não. verdade ou não. Correto. Mas é uma coisa interessante que a gente tem aí dentro desse conteúdo de histórias. Sim. Né? Toda essa parte que compõe esse histórico. Mas que bom, viu? Olha, eu fico feliz que nós estejamos fazendo com que outras pessoas possam ter contato com toda essa gama de registros, né? E podemos, dentro desse bate-papo, conversar um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Com certeza. Que legal. Certeza. Isso é bom demais, eu gosto. Muito bom. Eu gosto porque a gente dá uma recapitulada aqui, lá no passado, né? Verdade. A gente lembra de muita coisa no passado. E só coisas boas. Tem gente que era ruim, era difícil, era difícil. Era complicado, mas era bom. Tá ok. Muito bem. Eu vou até quebrar aqui o protocolo um pouquinho, pegar aqui na sua mão, aqui na imagem. Muito obrigado pela atenção. De nada. Tá? Desde Estamos o momento em que a gente idealizou o troféu do pioneirismo na Transamazônica, acredite, o nome de D. Franco já estava conosco para ser entrevistado e eu estou muito feliz, exatamente a poucas horas do aniversário de 52 anos da construção da Transamazônica, que será no dia 9 de outubro. Nós estamos dentro do dia 8 de outubro, né? De 2022, né? Tá? É. Então, que isso aí possa servir de votos de boa sorte para o futuro que está se abrindo aí para todos nós. Muito obrigado por sua atenção e que Deus nos abençoe, Sidão. Amém. A nós todos.